Vasco e Bragantino, o duelo que marca a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama. Um jogo que, mesmo em poucos jogos, tem jogos, o jogo talvez mais importante do Vasco na década, talvez no século, que é o pós-entrada da SAF, a permanência na Série A em 2023. É muito importante a Batalha de São Januário, né? Depois, né, da Batalha de Itu, também importante. Então, hoje nós vamos destrinchar um pouquinho dessa curta história do confronto, né, pouco mais de 20 jogos, mas fazer um vídeo bem explicativo para vocês, trazendo também o contexto no qual o Vasco e o Bragantino vão se enfrentar em São Januário nesse domingo às 8h30 da noite. Vem para mais um Quem Ganhou Mais? Em 23 jogos o que prevalece é o empate. São 11 ao total, com 8 vitórias do Vasco e 4 vitórias do Bragantino. Você vê que o equilíbrio, né, a igualdade é o que prevalece entre as equipes. Vasco e Bragantino, por muitas vezes a gente, nos últimos tempos, não tanto, mas a gente tem visto o Vasco ganhar lá, o Vasco ganha aqui, o Bragantino ganha lá. Mas, no geral, o empate prevalece, a igualdade prevalece, porque o Bragantino é sempre um time muito duro de se enfrentar, também fora de casa. Em São Januário, são 11 confrontos. Novamente, o empate é um número alto. São 5 vitórias do Vasco, 5 empates e 1 vitória do Bragantino apenas. Ano passado, contra o time já do Fernando Diniz, em que a bola do Vasco não entrou em momento nenhum, né? Em que tantos cabeceios o Vasco não conseguiu colocar, né, a bola na rede. Mas um jogo que poderia ter sido evitado, na verdade, a derrota. Mas como aquele Vasco era desequilibrado, e o Vasco até hoje é desequilibrado, né? O que reclamar? O Vasco São Januário ano passado foi uma lástima completa, com derrotas inaceitáveis, que a gente espera não se repetir. Mas que a torcida também apoie, porque é importante também a torcida para fazer o Caldeirão ser o Caldeirão. Senão qualquer time vai se sentir à vontade no ambiente pesado de São Januário. Bom, o último confronto entre as equipes, 3-0 Vasco, no próprio Nabi Abichedi. Melhor não, foi no Cícero de Souza Marques, a Nabi Abichedi está cedido para reformas. Né? Então o Vasco foi lá, Verratti voltando, marcando 2 gols, GB marcando 1 gol. Aquele Vasco que engatou uma sequência de vitórias boas, chegou perto do G6, né? Deu mole no final do campeonato, mas aquele Vasco ali, naquele mini campeonatinho ali, se garantiu uma tranquilidade no campeonato. Depois daquilo foi ladeira abaixo. O Vasco também não fez muita questão de seguir galgando posições mais altas, o que é uma lástima para o Vasco, pois sempre que o time chega nos finalmente, às vezes uma fase muito mais avançada do campeonato, chegou assim lá em cima com o Rafael Paiva, chegou assim com o Diniz lá em cima, parece que faltando 8 rodadas o time se desliga. O time perto do G6, perto do G8, próximo de garantir uma vaga na Libertadores, parece que algo desliga na instituição, que eles começam a degringolar, a perder, perdem o gás, perdem a motivação, perdem o ânimo. Parece que para os jogadores do Vasco só serve a briga contra o rebaixamento. E quando isso, a briga parece tranquila, eles querem voltar até a correr riscos. E é muito complicado isso. Que esse ano não se repita. Que esse ano o Renato não deixa a peteca cair. Se cair a peteca, que os caras, com todo respeito, tem que ser demitido. Né? O jogador que faz vagabundagem após se livrar de um descenso. Aqui eu já citei os 2 últimos jogos, né? O 3-0 do Vasco no Cícero de Souza Marques ano passado e o 2-0 do Bragantino contra o Vasco em São Januário no primeiro turno. E agora você tá os outros 2 jogos, né? São de 2024. 2-2 entre Vasco e Bragantino em São Januário. Um jogo que o Vasco chega a sair atrás, vira o jogo, né? O jogo que parecia tranquilo, Coutinho se entregando bem, um confronto aguerrido do Vasco, mas sofre um gol no final, se não me engano, do John, de fora da área. Um dos moles que fez o Vasco não conseguir posições maiores, né? E até talvez uma Libertadores em 2024. Né? E o outro jogo é um 2-1 pela segunda rodada do Brasileiro de 24. Né? 2-1 Bragantino. Um jogo, uma derrota, como eu disse, em São Paulo, muito complicado de se pegar. E ainda era Vasco de Ramon Dias, no início do campeonato, após vencer do Grêmio por 2-1 em São Januário. Né?
É isso. Eu acho que é um confronto que o Vasco dá muito mole. O Bragantino é um time perigoso. Eu não gosto de enfrentar o Bragantino. Né? O Vasco, desde que o Bragantino virou SAF, o Vasco só venceu ele 2 vezes. Em 2023, né? Na última rodada, o gol do Serginho Macedônia. Né? É inadmissível. Mas o Bragantino, por ser um time chato, por ser um time saudável, por ser um time que corre mais que o Vasco, é um time que compete muito mais que o Vasco. Sempre compete, independente, né, dos seus treinadores. Porque o Vasco sempre vai à corda, vai à lona. Não necessariamente perde. Como ano passado que foi ganhou de 3-0 do Bragantino, mas não foi o time que criou mais que o Bragantino. Né? E em São Januário botou bolas, chutes a gol, mas não ganha o jogo, né? Não faz gol, traduzido em gols naquele início do time. E no quesito dos gols marcados, né? Não é, né? Como eu disse, não é um confronto entre os G12, mas em 23 jogos, são 32 gols marcados para o Vasco e 26 para o Bragantino. Né? O Vasco tem essa leve vantagem, como também tem uma leve vantagem no confronto de vitórias. Né? Toma muitos gols para o Bragantino. Mas ambos os times têm mais de um gol por jogo. É um jogo que eu apostaria sim em mais de um gol. Não apostaria que vai. Porque o Vasco também não faz muita questão de impedir que seu adversário faça gols. Mas o Vasco foi desfalcado do Cuesta, provavelmente do Paulo Henrique. E a dúvida é se o Cuiabano volta, né? Já que falando da questão do time. Volta Thiago Mendes, Rojas, tem o Barros no time, né, hoje. E talvez volte o Spinelli, que teve o parto da filha, e o Adson. Né? Os jogadores que foram poupados da viagem ao Sul, o time, né, entregou esses pontos para o Internacional e que se cria uma crise pelo modo como perdeu. Perdeu de um modo muito feio. E a questão que agora é a honra, né, os jogadores que lutam pela honra e pela tranquilidade, né, nessa virada de semestre. Vai parar para a Copa. O Vasco tem 2 jogos em São Januário, no caso são 3, né, tem o Barraca Central. O Vasco torce para um Olímpia na Sul-Americana, para um Olímpia derrotado contra o Audax Italiano, para tentar um primeiro lugar no grupo na Sul-Americana. O Vasco vai a São Januário 2 jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Bragantino, né? Em busca de mais 6 pontos para chegar aos 26 pontos e fechar uma parada tranquila para a Copa, poder o time, vendo sua posição, investir, convencer jogadores a vir para potencializar o elenco. Ele precisa de líderes, de jogadores vitoriosos, de referências, para a torcida também, para aproximar a torcida, fazer a torcida voltar a cantar em nome do Vasco, é animar também, levar o Vasco lá em cima. O Vasco tem chance, tá em todas as frentes, né? Tá na Sul-Americana, tá no Brasileiro, né? Em busca lá do topo da tabela no sentido de Libertadores e Copa do Brasil, né? Como chegamos já com um elenco muito limitado em 2024, chegamos com um elenco um pouquinho mais qualificado com o Ryan em 2025. A gente pode sim chegar novamente, Copa é Copa, e a gente tem que se permitir sonhar pelo Vasco da Gama. E é isso. Esse domingo será um jogo muito interessante, São Januário. Será um confronto muito pegado, que o Vasco tem a cabeça e sabedoria para ganhar esse jogo, para traduzir um confronto difícil em mais uma vitória na sua casa, desde que Renato Gaúcho chegou. Né? A maior parte dos jogos tem sido vitórias, né? Só uma derrota, se não me engano, contra o Botafogo. É isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de mais um Quem Ganhou Mais, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe para os amigos, compartilhe para o Vascaíno, compartilhe para o torcedor do Bragantino, para o torcedor de qualquer outro time. Tá? É isso. Valeu, falou e vamos Vascão!